Bom, vamos lá. Ruth, capítulo 2. Vou fazer só um pequeno contexto aqui, para que a gente possa voltar e perceber algumas coisas que vão ser ditas ao longo desse capítulo 2, que a gente precisa de uma pequena contextualização. Bom, a primeira coisa é, esse livro de Ruth, como alguns outros livros que nós temos aqui nas Escrituras, ele é de autoria declaradamente anônima, não há um autor, ele não é como Paulo que no início das cartas, eu, Paulo, apóstolo, não tem isso no livro. E nós de fato não conseguimos situá-lo ali. Vocês vão ver que a tradição judaica, a Talmud, às vezes diz que é o profeta Samuel, por causa do histórico, do encaixe, mas nós não podemos afirmar categoricamente, assim como também não podemos afirmar algumas coisas acerca de quando o livro foi compilado, quando o livro foi, provavelmente isso era história oral, que depois foi escrita, isso não nasceu de alguém que sentou e falou, eu vou escrever um livro, não, provavelmente era uma história oral, que vinha sendo contada pelos rabinos nos ensinos, e depois isso foi compilado, e nós não sabemos de fato. O que nós podemos dizer é que o livro começa com essa frase, nos dias em que julgavam os juízes, logo no primeiro capítulo, então, época dos juízes, pelo menos a narrativa se reporta ao período dos juízes em Israel. Era um período conturbado, ali alguns anos em que Israel passou, depois vai passar com os reis também, mas aquela onda de se aproxima, se afasta de Deus pesa a sua mão sobre o povo, se é que a gente pode usar essa expressão, pesa a sua mão sobre o povo acorda e volta, se arrepende e volta e fica nisso. Isso acontece no período de juízes, vai acontecer com os reis, e a gente vê isso nos livros históricos. Nesse período ali, é importante dizer que havia uma crise moral, justamente por causa disso, e se os irmãos abrirem a Bíblia e olharem o livro de Ruth, olhem a página ao lado, que é o último versículo exatamente o último versículo de Juízes, que é aquele que está ali, Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Ou seja, se eu faço o que eu quero, eu não sigo, se eu faço o que eu quero aos meus olhos, eu não sigo a palavra de Deus. E aparece ali, que é o que vai motivar a saída, como nós vimos no capítulo passado de Elimeleque com sua família para as terras de Moabe, aparece ali uma crise física. Eu não achei uma palavra melhor para isso, estou falando em física. Mas é o fato de Deus usar, às vezes, a fome para movimentar o seu povo de alguma forma, para trazer o povo para próximo daquilo que são os desígnios de Deus. E o livro começa com a fome. E logo a segunda frase, ele cita ali a fome. A época provável, como eu falei, a narrativa se passa em Juízes, mas quando é que isso foi juntado? Quando é que isso foi escrito? Como termina, o livro termina com a genealogia de Davi, supõe-se que tem que ser de Davi para trás, para frente, para nós, de Davi para nós, tem que ser. Não seria possível falar de Davi de outra forma, já teria que ter existido. E é provável que esse livro tenha sido compilado, e aí tem nos comentários que eu usei para embasar essa aula, tem uma suspeição de que, há uma evidência interna no livro que é a própria genealogia de Davi. Há uma questão de estilo, e o próprio texto diz, que, ele tirou as sandálias. Quando Boaz vai ter com o verdadeiro ou o primeiro parente resgatador, ele diz, não, eu não quero. E aí eles fazem isso às portas da cidade, e ele tira as sandálias e entrega a Boaz. Acho que o pastor referiu isso aqui na aula passada, que é justamente um ato de comprovação do trato feito.
E o autor do livro coloca esse livro, havia um hábito antigo, então o livro foi escrito bem depois, em uma época que já não se fazia isso. Então, o livro já foi bem depois. Quando a gente vai para a autoria, ele é anônimo, claro. O Talmud aponta para Samuel, mas é a tradição oral judaica. E quando a gente olha os propósitos, provavelmente dá para entender que foi ali no período de Davi. Alguns defendem que foi no período de Davi, do reinado de Davi, porque o livro pode ter sido escrito com o propósito de legitimar a escolha da família de Davi e da descendência de Davi. Pode ter sido uma forma de dizer, não, havia uma estrangeira na descendência do nosso grande rei. O que isso quer dizer? Isso fala da universalidade da graça de Deus. Deus não veio apenas para o seu povo. Jesus depois vai deixar isso muito claro, né? Veio para todos. Todos estão convidados à mesa. E aí, todos que buscam, para usar uma expressão do próprio livro, né? Todos que buscam refúgio sob suas asas. Olhando esse propósito, pode-se intuir que o livro tenha sido escrito ali no reinado de Davi, ou um pouco depois, mas o fato é que não sabe, tá? Só essa contextualização. E eu trouxe o mapa também. A gente fala assim, Noemi, Elimeleque foi para Moabe. Onde é Moabe, né? Aquele lago maior lá é Mar Morto. E ali você tem Jerusalém. Bora ver aqui o que é que eu... Pronto, deu o efeito ficou ao contrário. Eu achei que isso ia aumentar. Mas eu tenho ali, aquela estrelinha que apareceu, a Belém, Efrata. E aquele pontilhadozinho ali leva para o reino de Moabe. Então você, para sair de Belém para Moabe, tinha que subir ali em direção a Jericó. Na verdade, tinha que descer, porque Belém está a 750 metros de elevação. Então você descia até o Vale do Rio Jordão, cruzava o Rio Jordão próximo a Jericó e depois subia 900 metros para chegar na terra de Moabe, que aquela terra de Moabe ali é um planalto. Então vejam que era fome mesmo, porque para Elimeleque propor a família fazer esse percurso que dá quase 100 quilômetros, descendo e depois subindo, né? A motivação dele era boa. São quase 100 quilômetros, e aí a questão da elevação. E depois, Noemi volta com Ruth, né? Nesse mesmo percurso. Vejam que não era fácil. Imaginem, 100 quilômetros, descendo de uma área alta até o vale de um rio, e depois subindo de novo, né? Imaginem como é que não era esses deslocamentos. A gente vê, às vezes, não, foi a pé até, andou até a Samaria, andou até, a gente não tem noção, né? Experimenta andar, né? Vem andando do centro da cidade até Cedele, e olha que as estradas hoje estão boas. E aí, nesse tempo, os romanos não tinham feito essas estradas maravilhosas ainda não, as estradas ainda eram antes do período romano. Mas vamos lá, vamos falar do capítulo 2. A gente está naquele momento em que... Pois não. Os destinatários. Quem eram os destinatários? Olha, Felizardo, como a gente não tem um autor e a gente tem ali possíveis propósitos, o destinatário o que eu posso dizer sobre o destinatário é que é todo aquele que vai entender que a providência de Deus, que Deus age nos detalhes, que Deus está sempre com a sua boa mão atrás de tudo o que acontece. Então, eu não creio que esse livro tenha sido escrito para os judeus apenas, né? Não tem endereçado, embora fosse importante justificar a genealogia de Davi, até porque é a genealogia do próprio Messias, mas eu não acredito que tenha sido escrito apenas para os judeus, porque a mensagem, porque se ele for escrito apenas assim, o Espírito Santo inspirou bem o autor, porque por trás dessa mensagem, dessa justificativa da genealogia de Davi, há uma mensagem muito mais profunda e muito maior, que é, olha, Deus está no controle de tudo.
e todos aqueles que procurarem abrigo sob suas asas serão convidados à mesa. E tem também a mensagem da redenção. Tem aí uma outra mensagem no livro, que aí vai se concluir depois no capítulo 3 e no capítulo 4, que é como Deus, através das suas ações e usando os personagens desse livro, vai deixar uma mensagem de redenção. Se buscar, né? Se me buscar, serás agraciado, serás salvo. Então, eu acho que a intencionalidade, né, o público direcionado do livro está em pessoas que possam entender isso. Tanto é que é um livro, veja, 1100, 1300 antes de Cristo, e nós, ao lermos o livro hoje, tiramos para a nossa vida ensinamentos importantíssimos. Eu acho que o Espírito Santo escreveu para nós. Né? Assim, né? Tanto é que está aqui. Não, pastor, se quiser, pode interromper a qualquer momento, se achar que foi uma boa resposta. Obrigado. Pegou o meu amigo fez a dúvida de surpresa, não tinha pensado nisso. Mas vamos ao capítulo 2. Então, Noemi volta com Ruth, e eu vou me permitir lendo com vocês aqui o texto e fazendo algumas considerações ali. Eu fui colocando subtítulos tal qual as nossas Bíblias têm, né? Tem lá o capítulo e tem um subtítulo que foi adicionado por alguém, isso não era o texto original, né? Eu fui fazendo isso também, eu fui colocando ali os subtítulos. E aí, no capítulo 2, versículo 2, Ruth, a Moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Vejam que aquele amargor de Noemi já dá uma quebrada aqui, né? Vá, minha filha, já trata Ruth com mais carinho, né? E não disse nada contra, né? Pelo que a gente viu da postura de Noemi, depois do falecimento do marido e dos filhos, e na situação em que ela estava, ela própria diz, né? Agora eu me chamo Mara, né? Amarga. E aqui ela já muda um pouco, já está mais doce. E a gente vê aqui uma atitude de Ruth de prover o sustento dela e da sogra. Provável que Ruth tenha dispensado o descanso dessa viagem que eu mostrei no mapa, que não foi fácil. Ela aceitou os riscos de ir para o campo. Veja, uma mulher provavelmente jovem, estrangeira, viúva, pobre, sem proteção, numa sociedade patriarcal. Não podemos deixar de considerar onde ela estava. Hoje já seria difícil, no campo, nessas condições. Hoje, estamos a nos referir, pelo menos 3.000 e poucos anos atrás, numa sociedade extremamente patriarcal. Então, ela assumiu esse risco. Por isso que eu coloquei lá ousadia. E, claro, o recede, que é o amor incondicional, sacrificial, o ato sacrificial de se expor ao perigo para garantir o sustento seu e da sua sogra, Noemi. Esse direito de respigar ou rebuscar, a gente já usou essa palavra aqui, é um direito que está previsto no Levítico e depois ele é reforçado no Deuteronômio, né? O Deuteronômio reforça as leis do Levítico, e é um direito que está garantido lá, que era mais ou menos assim: os ceifadores passavam cortando, abraçavam os molhos do cereal e cortavam. Eventualmente algumas espigas caíam, e eles continuavam em frente, e viam pessoas atrás deles, numa condição de pobreza, de miséria, para tentar se manter, uma questão de sobrevivência, vinham catando esses restos, entre aspas, tá? Era esse o direito que era. Os pobres tinham direito a fazer isso, estava garantido lá, tanto no Levítico quanto no Deuteronômio. E Ruth foi exatamente para essa prática, a prática do respigar ou do rebuscar. Ou seja, ela estava atrás do resto da colheita, aquilo que sobrava da colheita. Vejam que condição de pobreza ela estava. Não havia outra possibilidade.
A coragem de Ruth não estava em conhecer a lei, até porque ela era moabita. Provavelmente não conhecia a lei. E nem tinha sido, né, como mulher, provavelmente não passou pelas escolas, né, não ia para a sinagoga. Então ela não conhecia. Ela não conhecia as leis. Mas a coragem dela está em enfrentar a realidade do campo, sabendo em que sociedade ela estava inserida. E aí ela demonstra esse amor recédico no Noemi. E aí eu trouxe aqui uma ilustração só para a gente entender esse recede, que é o ponto central do livro, junto com a redenção. Ele é uma interseção entre a lealdade, o amor leal, o compromisso e uma ação sacrificial. Ele é mais ou menos isso. Ele é a interseção entre essas três ações. Quando você tem um amor leal, quando você tem compromisso e quando você faz uma ação sacrificial em nome dessa lealdade, em nome desse compromisso. Esse é o conceito do amor recede, ou do recede. Não é amor recede, é só recede. Também traduzido como amor fiel. O centro da intercessão. Ali onde está recede, está amor, deveria estar amor fiel, né? Sim. Eu vou referir aqui já de Deus. Bom, a providência de Deus, no versículo 3. Estamos lendo no versículo 2, versículo 3. Então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, veja que coisa interessante, a própria Escritura fala, casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Casualmente, né? Contém ironia, né? O texto contém ironia, claro que não foi casual, né? Ruth chega casualmente ao campo de Boaz. Claro que não foi casual, era Deus agindo, né, de forma silenciosa, invisível e sempre cuidando dos detalhes. A soberania divina operando através da fidelidade humana. Ruth foi fiel a Noemi. Foi fiel. Ela podia ter deixado Noemi e ficado na terra de Moabe, na terra dela, com os pais. Não, ela foi fiel a Noemi. E a soberania de Deus opera através dessa fidelidade. O livro tem dois pilares básicos, que são o recede, a bondade, a lealdade, ou o amor fiel. O amor fiel e pactual, que transcende a mera obrigação legal. É a bondade em ação. E a providência, o agir invisível e soberano de Deus nas supostas coincidências, e aí eu uso a palavra que está no texto, da nossa vida. Essas são as colunas que sustentam essa narrativa do livro de Ruth. Então ele está baseado nisso, no amor fiel e na providência de Deus, justamente por Deus ter esse amor fiel para conosco, e quando nós demonstramos esse amor fiel para com o outro ou para com Deus, nós temos a providência agindo a nosso favor. Então, surge ali no capítulo 4, e aí vai de 4 a 7, Boaz, surge mais um personagem nesse nosso texto. Veja, Ruth estava a respigar nos campos de Boaz, o parente resgatador. Sim, mas quem é Boaz? Né? Como é que ele chega nessa história? Boaz era um homem com riqueza material, era dono de terras, empregador, né? Tinha ceifeiros e coletores, enfim, produzia grãos, e estamos numa época de fome. Boaz produzia grãos. Boaz tinha uma posição social, a gente vai ver no próximo capítulo que ele vai às portas da cidade, e vocês sabem que as portas das cidades, nessa época, as cidades tinham portas duplas
por uma proteção estratégica. Se algum exército derrubasse o primeiro portão da cidade, ele entrava numa espécie de curral e ia parar no segundo portão, e ali eles seriam, né, parados. E era nesse espaço entre os portões que as coisas às vezes eram resolvidas. Os anciãos ficavam por ali. A gente vê muito na Bíblia, estavam as portas da cidade, e esse portas da cidade tem esse sentido de local onde se resolvia as coisas. Era quase que o tribunal da cidade, estava ali as portas da cidade nessa época. E Boaz era um homem respeitado nos portões da cidade, pertencia ao clã de Elimeleque. E o clã é uma espécie de família dentro da tribo. Nós temos a tribo, que tem lá um ascendente comum, todos eles a partir dali são descendentes daquele chefe da tribo, e dentro da tribo nós temos algumas famílias, alguns indivíduos formam suas famílias, e a gente tem ali clãs. É mais ou menos essa organização social que a gente tem ali. E Boaz era do mesmo clã de Elimeleque, e isso dava a ele algumas responsabilidades acerca do clã. E a estatura espiritual. A gente vê no capítulo 4, no versículo 4, que Boaz chega e ele cumprimenta os seus trabalhadores. Veja, o Senhor cumprimentando os seus trabalhadores. Ele cumprimenta os seus trabalhadores com que o Senhor esteja com vocês e Yahvé esteja convosco. Ou seja, havia em Boaz, por essa expressão, uma estatura espiritual. Havia ali uma preocupação de Boaz nessa saudação. Então, esse era Boaz. E vejam a comparação, né? Noemi e Ruth na pobreza, Ruth respigando nos campos, catando as sobras, e Boaz tão próspero, né? Tão próspero. E esses personagens vão se juntar, né? Deus não havia deixado Noemi. Ele providenciou um parente com abundância de recursos e caráter. Além dos recursos, Boaz tinha bom caráter. E aí ele recebe esse título de, eu não vou me né, querer dizer isso, porque o meu hebraico está um tanto quanto enferrujado, o aramaico eu estou esquecendo. Não vou tentar dizer o que isso significa, mas isso significa homem de valor, homem de bem. Esse título era dado a militares que recebiam espólios de guerra e tinham muitas posses. Esse título era dado a pessoas importantes na sociedade da época. Então, Boaz era uma pessoa importante nesta sociedade. E aí, né? Ruth precisava de um milagre e Deus providencia Boaz. Né? Deus age através de nós, providencia Boaz. E Boaz não se limitou, e a gente vai ver nos próximos versículos, ele não se limitou a fazer o que estava previsto na lei. Ele foi além. Ele faz mais. O recebe. Ele notou a vulnerabilidade de Ruth quando ninguém viu. A gente vai ver aqui já. Ele deixou grãos extras, ele pede aos seus ceifeiros que deixem grãos extras para que ela pudesse recolher na respiga. E ele ofereceu proteção e provisão além do exigido. Bora ver isso agora nos próximos versículos. Vejam que Boaz agiu realmente de uma forma não esperada para aquela situação. Boaz era um homem realmente de bom caráter. Né? Como é que a sociedade via aquela estrangeira? E olha, ser estrangeiro ali, naquela situação, em Judá, era Judá, Belém de Judá, Belém é Efrata de Judá. Ser estrangeira em Judá e de um povo que notadamente era inimigo, os moabitas eram descendentes de Moabe, que é descendente de Ló. Descendente de Ló. Né? Quando ele se separa lá de Abraão, ele vai ocupar umas terras e ficam ali os moabitas. E
Ela era moabita. Então ela era estrangeira e inimiga infiltrada, né? Então, o encarregado, quando Boaz pergunta, quem é essa jovem? O encarregado logo classifica. É uma jovem moabita. Olha, essa classificação de moabita para Ruth aparece diversas vezes no livro. Talvez uma intenção do autor em dizer, olha, ela era estrangeira, não era benquista, justamente por isso. Havia um preconceito natural e completamente perceptível, tanto que o texto se refere a Ruth várias vezes como a moabita. Várias vezes. Podia ter dito uma vez só, bastava, a gente já teria entendido. Mas por que ele repete tanto essa questão de Ruth ser uma moabita? Veja que havia ali uma tensão racial, por ela ser, né, de fora, e um perigo real de abuso, tanto que Boaz tem que dizer aos seus servos, não toquem nela. Não toquem nela. Ele dá proteção. Ele, Boaz, que sabia da história de Ruth, de estar trabalhando para manter o sustento dela e de Noemi, ele vê Ruth como uma filha fiel. Ele não vê uma estrangeira, ele reconhece a lealdade, o amor fiel de Ruth por Noemi, e ele se dirige a ela e diz, eu soube tudo que você fez por sua sogra. Está no versículo 11, se quiserem ler comigo, por favor. Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. Boaz reconhece Ruth como uma mulher virtuosa. Ele não vê Ruth como uma intrusa vulnerável, uma estrangeira. Ele reconhece no ato dela uma virtude. E aí ele honra essa virtude. E aí a gente vê do versículo 8 ao 10 que o amor fiel, ou excede a lei. E Boaz poderia ter cumprido simplesmente a lei. Quantas vezes nós fazemos o mínimo necessário e achamos que está bom? Não, eu fiz o que era suposto fazer, está bom. Será? Será? Eu cumpri a lei. Sim, isso é o mínimo. E aí? E o que mais? Não, mais nada. Precisamos pensar um pouco mais, precisamos refletir um pouco mais acerca de qual é o nosso objetivo nessa nossa curta passagem, né, temporal. Ciente da dedicação de Ruth a Noemi, Boaz excede a lei com graça e oferece proteção, segurança e provisão. Vamos ler aqui rapidamente o versículo 8 e 9, quando Boaz diz aí, ó. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Proteção. Preste atenção, onde os homens estão ceifando, vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Segurança. Boaz providenciou segurança. Para uma estrangeira. Para uma estrangeira. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Já imaginaram um trabalhador judeu tirando água do poço para dar uma mulher estrangeira? Volta. Pensa no encontro de Jesus com a samaritana do poço. Ela ia buscar água depois de todo mundo. Lembra? Ela esperava, ia no período mais quente do sol, porque a condição dela de mulher de vários maridos, ela não podia sequer se juntar aos dela para pegar água no poço. Agora volta para Ruth, estrangeira, mulher,
sendo servida por um homem judeu da água do poço. Olha, o que Boaz fez deve ter desagradado muito aos funcionários dele. Como assim? Eu, um judeu, homem, vou ter que puxar água do poço para uma mulher estrangeira? Vejam só que situação. E Boaz dá provisão. Ele diz, é isso mesmo. Beba da água dos potes que já passa encher. Vejam só o quanto Boaz reconhece em Ruth e o quanto ele honra. E vai além, não fica nisso não. Ele vai ali no versículo 12, versículo 13. Boaz reconhece a fé de Ruth. Ele fala, além disso, ele entra aqui e vai dizer: o Senhor retribua o seu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Os salmos fazem referência a esse refúgio nas asas de Deus. Aliás, nós temos algumas passagens que usam exatamente essa expressão, né, sob as asas, que claro, vem da natureza, né, da mãe protegendo sua ninhada, seus filhotes. E aí, Boaz reconhece que Ruth vem buscar abrigo numa terra que ela não conhecia, né, e num Deus que ela passa a adorar. E aí ele reconhece isso. Deus é nosso refúgio, Ele usa os meios humanos para nos abrigar. Foi o que aconteceu, usou Boaz. A providência divina tem um rosto humano quando o povo de Deus age com amor fiel. Isso é uma frase interessante para nós. Será que nós podemos ser esse rosto humano na providência divina? Quando nos deparamos com uma situação em que temos alguém, não precisa estar necessitado como Ruth estava de subsistência, não. Qualquer outro tipo de situação. Será que nós nos permitirmos sermos esse rosto humano na providência divina? Até quando eu me permito ser um instrumento de Deus para abençoar outro irmão? Essa é a pergunta. Até onde eu estou disposto? Até onde eu vou cumprir só o mínimo necessário e tá bom? Até onde eu me coloco como instrumento nas mãos de Deus? Boaz fez. Como eu, generosidade. Aí, no capítulo, a narrativa avança e a gente fala assim, bom, Boaz já mandou os servos tirarem água do poço para Ruth. O que ele vai fazer mais? Ele convida ela à mesa. Gente, mesa? Uma serva estrangeira, não, quer dizer, nem serva dele era ela era. Uma estrangeira à mesa. Mesa é lugar de comunhão. Comer sempre foi. Convidar à mesa sempre foi um ato de honrar a pessoa que é convidada à mesa. Boaz convida Ruth à mesa com os trabalhadores. E ele ainda dá comida, os grãos torrados, até ela se satisfazer. E ainda sobra e ela leva para Noemi. Ainda sobra. Em sinal de aceitação, honra e comunhão. Vejam como o amor fiel de Deus, através de Boaz, atinge Ruth. Olhando o panorama completo, a gente sabe. Isso vai gerar a descendência de Davi e a descendência do próprio Cristo. A gente sabe. Mas veja como Deus faz. Né? Boaz convida Ruth à própria mesa. São chamados à mesa do Senhor todos que buscam refúgio em suas asas. A generosidade de Boaz vai além. Além da mesa, ele ainda diz para os servos, olha, deixem cair espigas extras para que ela recolha. E não a repreendam, se ela estiver no meio da colheita a respigar. Veja, ele dá outro passo. Ele excede ainda mais o amor fiel. Ele leva mais longe ainda. O convite à mesa. A mesa de Boaz está ali. Ele dá o pão e diz para ela molhar no vinho.
E aí eu faço a referência que nessa cultura comer junto não é só uma questão, aliás, em cultura nenhuma, comer é só uma questão de alimentação. Nunca foi. Comer só é alimentação quando você está sozinho. Se estiver com mais outra pessoa, comer deixa de ser um ato de nutrição e passa a ser um ato de comunhão. É assim em qualquer cultura, né? E ali também não era diferente. Veja a honra que Ruth recebeu. E aí a questão das espigas propositais. Agora veja como é que isso se encadeia. Ruth foi ousada, atrevida, eu vou até dizer essa palavra, diligente em se colocar na situação de colheita, de respiga. Boaz usa isso, ele entende esse amor fiel e ele estende sobre ela uma generosidade intencional. Ele manda deixar as espigas de propósito para que ela recolha. Isso vai resultar em uma colheita maior do que o esperado para um trabalhador. O comentário que eu estudei dizia que Ruth colheu nesse período aí, nesse dia, cerca de 15 dias de trabalho seriam necessários para 15 dias de trabalho. Boaz deu uma força, né? Deu uma ajuda. A graça de Deus não anula o trabalho humano. Ele coroa e multiplica. Veja, o resultado, a generosidade de Boaz e a multiplicação do resultado, ele é colocado sobre a atitude de Ruth, a diligência de Ruth, a vontade de Ruth de trabalhar, de buscar o sustento para ela e para Noemi. O amor fiel de Ruth é o motivo da multiplicação. Boaz ali é instrumento. Boaz é instrumento. Deus olha para Ruth e diz: olha, vou multiplicar, porque você foi diligente, porque você trabalhou. Não adianta ficar em casa, pernas para cima e dizer: ai meu Deus, me ajude. Aí chega uma oferta de emprego, você: não, essa eu não quero, Deus vai mandar algo melhor. Aí chega a segunda: não, essa eu não quero, Deus está preparando algo melhor. Chega a terceira: não, está preparando algo melhor. Meu amigo, Deus já lhe deu 3 oportunidades, você não aceitou nenhuma. Né? Vamos sair de casa, vamos atrás. Comunhão e generosidade. 14 aos 16 ali. Esse trecho vai falar justamente disso, da generosidade de Boaz, sendo usado como instrumento para aumentar o trabalho de Ruth. Aqui vemos a graça em ação. Deus não apenas proveu o necessário, mas abundantemente mais. Está numa carta de Paulo, essa frase. Abundantemente mais. A providência divina é ativa e generosa e se manifestou nas ações de Boaz. Como observando o amor fiel de Ruth. Começa no amor fiel de Ruth. Por isso que os 2 pilares do texto são o recede, o amor fiel, e a providência. Depois eu vou mostrar ali um quadro que mostra esse círculo claramente para a gente. Então, a gente tem ali a soberania divina, né? Deus agindo nos detalhes, a responsabilidade humana, Ruth não deixou, Boaz não deixou de fazer, devia ser feito, e a gente tem como resultado o agir de Deus no mundo real, porque Deus usa as pessoas que se disponibilizam como instrumentos para os seus propósitos, vamos colocar assim. Ruth como modelo de fé e trabalho, ela não ficou de braços cruzados esperando um milagre cair do céu. A providência de Deus se encontra perfeitamente com a diligência humana. Ela foi diligente, ela buscou, ela se arriscou, ela ousou. Foi honrada por Boaz, que Deus agia através de Boaz. E aí, já no final do nosso capítulo, quando Ruth volta com esse resultado do trabalho, né,
ali nos versículos 17 a 23, ela encontra Noemi, e Noemi diz: como é que você conseguiu isso? Né? Primeiro, quem foi que deixou você trabalhar no campo dele? Né? Noemi não sabia. E como é que você consegue uma coleta, uma respiga tão... Né? E aí Ruth diz: não, eu estava no campo de um homem chamado Boaz. E aí Noemi tem um espanto e diz: olha, esse Boaz é o nosso parente resgatador. É o nosso Goel. Não sei se é bem isso não. Meu hebraico não é essas coisas. Essa expressão havia previsto na lei, estava previsto no Levítico e confirmado em alguns versículos do Deuteronômio, é o seguinte: havia a figura, o pastor já explicou isso semana passada, havia a figura de um parente resgatador do clã, que era, olha só as funções dele, era quem comprava de volta as terras que foram vendidas pelas pessoas do clã por causa da pobreza. Ó, está lá em Levítico 25. Ele poderia comprar a terra que foi vendida por um parente dele que estava em situação de pobreza e teve que vender a terra. Ele podia ir lá e comprar, resgatar essas terras, porque vocês sabem que terra era, né, era a propriedade, né? A propriedade do campo ali era importante para essa sociedade. Ele era o advogado, era quem defendia o clã em assuntos jurídicos. A família se envolveu no problema, quem é que vai nos defender? Era o parente resgatador, tinha essa função. Ele recebia a restituição de valores em dívida a parentes mortos. Então, o parente faleceu, mas alguém tinha uma dívida grande com ele. Esse dinheiro vai para onde? Essas terras, essas posses vão para onde? Parente resgatador. Ele também fazia isso. Ele era a quem caía a atribuição da vingança. A vingança de sangue, caso alguém da família fosse assassinado, era o Goel Hadam, era ele. E aí a função que o Boaz assume era o resgatador de pessoas. Ele podia comprar e libertar parentes que tivessem se vendido como escravos por causa de dívida. Será algo comum nessa sociedade. Você adquiria uma dívida, não conseguia pagar, dizia: olha, eu não posso te pagar, você tem um escravo aí, até pagar a dívida. O parente resgatador poderia comprar, pagar, saldar a dívida e libertar o seu parente da escravidão. Tem alguém pensando aí: se fosse meu parente, eu deixava, não ia buscar, não. Não pense nisso. Ao identificar Boaz como Goel, Noemi leva a história de uma busca pela subsistência, pelo pão, para uma busca por redenção. Vejam, até esse momento, o que Ruth estava a fazer era lutar pela sobrevivência, pelo pão na mesa. Quando ele encontra com Noemi e revela o nome de Boaz, a coisa muda. E é o que a gente vai ver nos próximos capítulos. Estou aqui dando spoiler, né? Uma história que você já conhece, é claro. Mas é o que vai acontecer daí para frente. A história passa a ser uma história de redenção. Deixa de ser uma busca sobre a sobrevivência. E aí, chegamos ao final do texto, mas o que a gente consegue aprender? Ou o que eu consegui extrair, acho que é mais isso, desse capítulo 2 de Ruth, né? O que ele nos ensina? Deus não opera, nesse texto, Deus não opera nenhum milagre daquele abertura do Mar Vermelho, né? Não, multiplicação, não. Está nos pequenos detalhes. Deus age nas coincidências, aí eu ponho em aspas porque é o texto da própria Escritura e claro que contém ironia, nas coincidências do dia a dia. Não tem acaso. Deus está no controle de tudo. Não tem acaso. Ruth não foi parar nas terras de Boaz por acaso. Boaz não era um bom homem por acaso. Ele não era do clã de Elimeleque por acaso.
Elimeleque não saiu da fome da sua terra, foi parar em Moabe, para que seus filhos casassem com moabitas por acaso. Está tudo traçado nos planos de Deus. Olhe para a sua vida. Quantas casualidades foram, na verdade, a mão de Deus agindo? Quantas vezes você achou que foi por acaso? Não, foi uma coincidência. Eu dei sorte. Por favor, não estamos mais nessa fase, né? Estamos na fase de obrigado, Senhor, eu te louvo pelas bênçãos que tem trazido à minha vida, né? Oi, Márcia. André, ouvindo isso daí, ela falar assim, que desde o início Deus tinha um plano em mandar a família lá para o terra dos Moabitas. É uma pergunta assim, muito honesta, sabe? Será que isso era o plano inicial de Deus ou se ele transforma as situações em bênção? É uma excelente questão. A Márcia, vocês todos ouviram, está perguntando se a intenção inicial, se o plano inicial de Deus já era isso, ou se a partir da situação Deus transforma aquilo em algo que vai coincidir com seus planos. Márcia, isso traz um pouco para aquela discussão sobre o que é predestinação e o que é o livre-arbítrio. E a gente está no caminho entre as duas coisas em que, sim, Deus tem um plano. Claro que eu, indivíduo, vou tomar algumas decisões, mas no final a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Não sei te dizer se já era o plano inicial de Deus ou se Deus ajustou as coisas para que acontecesse. O fato é que a vontade de Deus prevaleceu, né? Amém? Amém? A vontade de Deus sempre prevalece. Noemi é bisavó de Davi na linhagem de Jesus. Assim, se era o plano inicial, foi um plano bem traçado. E se foi um ajuste de percurso, foi um belo ajuste de percurso, porque Deus é soberano. É sempre assim. Eu também às vezes fico na dúvida mas será que isso está realmente escrito ali, o meu passo a passo, ou eu tenho essa liberdade dentro de uma certa, de uma certa folga que Deus permite? É aquela questão entre livre-arbítrio e predestinação que a gente nunca conseguiu resolver. Só vai resolver. Desculpa, acho que consegui responder. Estou com a mesma dúvida, eu também tenho a mesma dúvida, é uma questão que eu também tenho. Obrigada. Eu não vejo assim, irmão. Eu acho que Deus tem seus propósitos e Ele não vai permitir que você faça aquilo que não está dentro da vontade dEle. Ele levou o povo para lá para que os filhos se casassem. Ele tirou os filhos, levou elas de volta, estava tudo no projeto, na perspectiva da vontade de Deus. A soberania absoluta de Deus. É completa. Sim. Você não faz nada na sua vida que seja por sua vontade. Sim, concordo. Se você começar a pensar que você veio para cá por sua livre, espontânea vontade, engano seu. É aquilo que eu pergunto ali, né? Quantas casualidades foram, na verdade, a mão de Deus agindo, né? Quando eu pesquisava um lugar para morar, casualmente um amigo perguntou assim: olha, esse teu nome Braga vem de onde? Eu falei: rapaz, é uma cidade pequena, acho que em Portugal. E eu fui pesquisar, percebi que nem era tão pequeno assim, e alguns anos depois estou cá. E vejo que... Será que foi casualidade a pergunta do meu amigo? Não, certamente. Se eu for mais para trás ainda, Levítico foi escrito exatamente para essas situações. Então ela não voltou por acaso. Ela foi cumprir a lei, voltou para cumprir a lei. Exato. Voltou para cumprir a lei. Para cumprir a lei. E ela não foi catar milho também por acaso. Não, é porque a lei previa. Previa isso, estava escrito no estatuto que tinha que ter as cegas para que ela pudesse sobreviver. Sim. Então não há coincidência, há Jesuicidências. Boa. Felizardo, ias perguntar algo? Eu já falei que disse aqui agora que muitas vezes nós fazemos coisas que não são da vontade de Deus. Sim. Mas aí é a ação do pecado, somos nós agindo, né? É o pecado sobre nossas vidas. Às vezes fazemos coisas que desagradam a Deus, as ações do pecado na nossa vida. A providência de Deus frequentemente toma forma através das mãos e do coração dos seus filhos. Boaz foi providência de Deus para Ruth e Noemi.
E aí a pergunta é: eu me permito ser Boaz na vida de alguém? Me permito ser usado para abençoar algum irmão? Ou só cumpro a lei, só faço o mínimo? Vejam que a intenção ali era fazer, sabe a gota d'água quando cai e forma aquelas ondas, né? Aquele efeito. A intenção era fazer aquilo ali. Eu levei um tempão e não ficou bom. Mas ali no centro vai cair uma gota, que na verdade é um grão, um punhado de cevada, né? Vai ter um impacto na restauração imediata de Ruth, da fome, resolver o problema da fome. Vai ter uma redenção, um resgate da família, isso já avançando um pouco mais. E no final, nós vamos ter um impacto geracional na linhagem de Davi. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Aí um tipo de... às vezes eu fico assim, pensativo sobre esse tipo de abordagem, mas essas prefigurações de Cristo, né, que determinados comentários, determinados autores colocam em personagens que surgem na história. E aí podemos ver, ou poderíamos ver, melhor assim, em Boaz, um tipo de Cristo. Ele nos lembra que temos um Redentor que nos amou, nos resgatou da nossa condição de perdidos e nos incluiu na sua família, dando-nos uma identidade e uma herança eterna. Se quiserem olhar com essa forma, vivamos em gratidão por Jesus e como Ele sejamos agentes de redenção e restauração no mundo, apontando aos outros o verdadeiro Redentor, levando a palavra de Cristo aos outros, agindo como instrumentos para apontar para o único Salvador. Fiquei ali meio a tatear com isso, assim, essas prefigurações, eu não me sinto muito à vontade com essas prefigurações de Cristo, porque eu acho que o papel e a obra de Cristo está muito além desses personagens que, claro, foram usados, são instrumentos de Deus e podem sim, numa análise um pouco mais afastada, dar essa... Achei interessante isso que estava lá e trouxe também, mas eu tenho, assim, eu fico um pouco confortável, falo assim, será que eu não estou reduzindo a obra de Cristo a isso? Não? Sim, isso, dentro daquela perspectiva de que temos as montanhas aqui e eu não consigo ver ainda lá à frente e vou ali, né? São essas pequenas setas que apontam para Cristo, para o Redentor, para o Messias. Fico mais tranquilo. Obrigado. Vivamos em gratidão por Jesus e como Ele sejamos agentes de redenção, apontando o verdadeiro. E aí, só para terminar aqui, esse ciclo da restauração. Vejam só, eu tenho ali a graça invisível, a providência de Deus. Ela age numa ação humana. Ruth se disponibiliza, se ela é ousada, ela vai. Boaz reconhece recebe em Ruth. Isso tem um impacto tangível, a restauração da família, o resgate. E essas pessoas gratas vão dar glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não é vazio, né? Não é para nós, é sempre para a honra e glória de Deus. Tudo isso que acontece, né, é cíclico. Nós somos usados, mas nós temos que estar disponíveis e nos oferecermos como Ruth fez. E aí só uma pequena comparação também que eu achei interessante fazer. O papel. Boaz ali era um arquétipo, era a pré-figuração. Ele deixou os grãos no campo, Deus guiou Ruth até lá, e a restauração veio através da sobrevivência da família. O papel perfeito, executado por Cristo,
entregou sua vida na cruz, não há recebe maior, né? Salvou, Deus garantiu a salvação e restauração da humanidade. E aí eu trago para nós. E nós? Né? Qual é o seu ato intencional essa semana? Você vai ser o Boaz na vida de quem? Vai deixar os grãos de trigo para quem? Trigo não, de cereal, porque eu não sei se era trigo ou cevada, porque o texto lá fala trigo, não fala cevada. Mas vai deixar os cereais para quem? Né? Deus usa você, você se permite, e você está disposto a revelar o amor de Cristo para o mundo através desse seu ato intencional? E aí terminamos com essa pergunta: você pode ser um Boaz na vida de alguém essa semana? O campo da graça está aberto, né? Então vai e deixe cair alguns grãos. Abençoe a vida de alguém essa semana. Obrigado, irmãos. Conseguimos cumprir o nosso tempo. Até já. Obrigado.